Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no nosso canal. O vídeo de hoje a gente vai falar do RBRY, fundo aí de papel da RBR. E falando de fundo de papel da RBR, pessoal, que tanto de fundo de papel que tá surgindo da RBR, né? Antes era só o RBRR e o RBRY. Agora tem o RPRI, tem o RBRX, enfim, tem uma penca de fundo da RBR de papel. E eu quero depois fazer um apanhadão, fazer um vídeo depois, tipo, todos os fundos de papel da RBR, tá? Pra gente entender o que é o que e tal, botar aí, dar nome aos bois, né? Porque acaba que fica tanto fundo que a gente fica meio perdido, né? Eu espero que a gestora também não se perca com esse tanto de fundo, né? Geralmente quando tem um ponto, pessoal, quando a gestora começa a atirar para todos os lados, fazendo um monte de produto, se os caras não terem uma equipe, né, minimamente grande, né, a equipe não evoluir de acordo com o tamanho dos fundos, geralmente dá ruim. Não tô falando que é o caso aqui, mas a gente já viu isso acontecer em outros fundos e tal, outras gestoras. É aquela coisa, né? Vira um polvo, um monte de braço querendo abraçar o mundo inteiro e no final não fica legal. Enfim, não acredito que vai ser o caso aqui, mas quando eu vejo esse tanto de fundo eu já fico meio pensativo, né? Já começo a olhar, tipo, vamos ver se não vai cair a qualidade, né? Enfim, vamos lá, movimentações no mês aí desse fundo. Ele comprou vários CRIs, ele conseguiu manter um dividendo legal, né? Pagou aí R$1 por cota, e eu vou explicar para vocês o porquê que ele pagou R$1. E tem um pontinho de atenção que a gente tem que ficar ligado nesse fundo aí, mais pro ano que vem, nem para esse ano ainda, hein? Pra vocês terem ideia, olha a cabeça que tá lá na frente. Então vamos lá. Esse fundo, vou passar aqui direto primeiro nas características gerais, é um fundo de R$500 milhões, carteira dele, CDI mais 4,5%, IPCA mais 8,8%, sendo que 53% CDI e 46% inflação. Ele está bem posicionado em CDI, né? Curiosamente, né, ao contrário do que acontece no RBRR, né? RBRR já está bem mais inflação do que esse carinha aqui. Enfim, movimentações no mês. Eles investiram 42 milhões no CRI carteira MRV2, operação que a gente viu lá no outro fundo, porém essa aqui ela é indexada ao CDI, no outro fundo era indexada ao IPCA. Tivemos também 10 milhões nessa Lendsol ali, IPCA 9 mais 9,5, 10 milhões no Cetim Perdizes, já tinha carteira CDI mais 4, mais 10 milhões no lote 5, IPCA mais 11, olha, bem elevado, 6 milhões no Critabas. Olha essa aqui, operação de antecipação de locação original estruturada investida pela RBR, remunerando uma taxa de CDI mais 9. Bem porrada, né? Integralização de 3,1 milhões do CRI Tarjab, CDI mais 5 e 2 milhões e meio de reais nesse crédito IPCA mais 7,3. Nessa estratégia tática eles venderam aí um pouco de CPTS. É um ponto engraçado, pessoal, ver essas alocações, porque antes a gente via este fundo e o RBRR andando muito juntos, né? Eu já falei por várias vezes aqui no canal, tipo, por que não liquida, né? Não incorpora um fundo ao outro, porque não faz sentido. Porém, agora, você vendo, por exemplo, essas aquisições, já dá para você ver a grande diferença entre um e outro. Esse aqui ele é bem mais arriscado do que o outro. Claro, também não é um nível de risco elevado esse fundo, mas ele é mais arriscado que o irmão dele, né? Enfim, vamos conversar um pouco sobre isso. O fundo distribuiu R$1 por cota e o gestor faz algum comentário sobre deflação e ele coloca o seguinte, item 1 e 2, 1, 2 e 3. Primeiro, resultados acumulados, parcela 2, parcela de ativos por proteção da deflação e 3, diversificação de indexadores. Quem lembra do vídeo do RBRR, tinha um 4, né? São 4 vezes que tinha inflação acruada. E esse fundo não está com inflação acruada. Por quê? Porque o gestor optou por destravar toda a inflação. Olha só, relatório do mês passado, hein? Olha isso aqui. Quer ver? Cadê? Aqui, ó. Resultado acumulado pela inflação de 9 centavos. Era o item 3. E não tem mais inflação acurada. Toda a inflação acurada virou caixa. O gestor optou por fazer isso para manter o rendimento do fundo no patamar melhor. Porém, qual que é o problema de fazer isso? O problema é chegar na virada de semestre, que o fundo não vai ter nada acruado, e aí não vai ter reserva, não vai ter onde tirar o dinheiro. Cara, é um movimento que eu vejo alguns fundos fazendo isso. Eu, pessoalmente, não gosto de fundos que estão fazendo isso, porque acaba que você tem um dinheiro que era para ficar aí
no médio prazo, ajudar o fundo a sustentar um patamar de distribuição um pouco mais linear, aí você gira os CRIs, destrava a inflação, entrega toda essa inflação de uma vez para o cotista e lá na frente, o que vai acontecer? Então, eu não gostei. E o ponto que eu não gostei mais ainda, que mais me incomoda, não é nem essa movimentação, porque, pô, são estratégias aí do gestor e tal, a gente tem, ele tem a liberdade, né, evidentemente, de fazer o que bem entende, e a gente, como investidor, vai olhar o fundo e vai falar, pô, concordo com isso? Vou ficar no fundo. Ah, não concordo, não gosto dessa estratégia, vou sair fora do fundo. Ponto. Agora, o que me incomoda é a informação simplesmente sumir do relatório. Do nada, em vez de falar, olha, gente, destravamos toda a inflação, o fundo não tem inflação acruada, a informação simplesmente desaparece. A RBR tem essas manias de esconder umas informações dos cotistas. Eu não sei o que eles acham. Eles acham que o cotista é bobo. Sinceramente, eu fico vendo algumas coisas que acontecem nos fundos da RBR, no que tange a informações e tal, que me deixam um pouco desanimado com a gestora, diga-se de passagem. Então, tipo, esse tipo de coisa, o que acontece no RP, o fundo de properties dele, que eles não consideram a vacância do River One, enfim. Tem hora que eu acho que eles acham que o cotista é bobo, né? Que a gente não tá ligado. Mas é isso aí. A gente vai conversando um pouco mais sobre isso. Alguns dados gerais do fundo. Ele tem essa taxinha de performance sem vergonha aqui, né? Conforme a gente já comentou. E o patrimonial dele tá em 99, a cota tá bem próxima, né? Vamos descendo. DRE dele. O fundo teve um resultado de 4,6 milhões. Distribuiu 5,5, usando as reservas aí. Resultado de 73 centavos. Pagou R$1. Tem aí 63 centavos de reserva ainda. Ele usou mais ou menos 27 centavos da reserva para completar esse resultado. E essa reserva, então vamos ver o que ele vai aprontar com ela até o final do ano. A gente tem ainda a distribuição de outubro, novembro, dezembro, né? Vamos ver o que vai rolar aí com o RBR. Eu estou muito curioso para ver na virada de semestre. Quando virar para o ano que vem, esse fundo sem um tostão acruado, o que ele vai fazer, né? Como é que vai ficar? Porque a distribuição, a tendência é que ela dê uma cedida aí. Enfim, opções que o gestor faz. Eu não ficaria nada surpreso se no ano que vem esse fundo ficasse pagando no patamar de R$1 ou até menos, né? Enfim, vamos lá. Seguindo aqui, a gente vê um pouco do dividendos, variação do patrimônio e tal, não sei o quê. Dividendos, valor da cota mercado, gráficozinho de rentabilidade. A estratégia, né, o tripé RBR, a gente já conversou, eu gosto dessa estratégia deles, né? Tem o core, que são as operações aí mais importantes, o tático, que é o que ele fica girando, seja FII, seja CRI, e tem liquidez. Hoje a carteira está bem posicionada no CDI, olha só como é que ele foi aumentando a participação no CDI, fazendo o contrário que o outro fundo está fazendo. E por que eu acho que ele está fazendo isso? Por conta justamente dele ter destravado a inflação. Então, se ele joga mais no CDI, a tendência é que no ano que vem não tenha essa queda tão forte de rendimentos, né? Enfim, pode ser que ele continue aumentando essa parcela, né, girando a carteira dele mais em direção ao CDI para conseguir manter um patamar de distribuição interessante. Até porque se ele conseguir ficar com a carteira bem mais indexada ao CDI, conseguir botar uma participação em CDI de, sei lá, vamos botar um número aqui, 80% de CDI, com essa taxa de CDI mais 4,5, vai pagar muito bem, né? Enfim, vamos ver o que ele vai aprontar. Hoje o fundo está alocado aí, não dá para ver a porcentagem certinha, mas é mais ou menos uns 25%, dá para ver aqui, ó, 25%, 28% no tático, que é coisa que ele vai girar. Então, vamos ver o que ele vai fazer. Ele pode gerar essa posição de forma relativamente rápida para conseguir colocar mais ainda em CDI. Quem sabe, né, no futuro o fundo não se transforma num fundo mais voltado ao CDI. Eu não ficaria surpreso se ele fizesse esse movimento, viu? Aqui mais alguns dados, já expliquei isso no vídeo do RBRR, né? O tipo de risco ele é bem mais diversificado que o irmão, né? Aqui um pouco dos setores, foco bem grande no residencial, como a gente vê aqui. A área de atuação desse fundo, a carteira dele,
Também é bem diversificado, assim como o do outro fundo, não tem muito o que ficar comentando. Aqui é a posição, os fundos que ele tem, a gente vê aí os mais variados. A liquidez dele não é tão boa quanto do RR, mas é boa, né? 1 milhão por dia aí. E aqui no final a gente vê a carteira dele, já tem muito residencial, né? Um foco maior em residencial. Olha lá, a gente consegue ver, ó. Olha lá. É só pegar o nome daquela operação que é CDI mais 9, só pra gente ver ela. É a Tabas. Vamos lá ver que operação que é essa. Tabas, 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 Tabas. Cadê? Não tá aparecendo aqui. Ah, não, aqui é só os principais CRIs. Deixa eu ver se tá mais lá pra baixo. Acho que fica mais lá pra baixo. Não, não tem. Mas tem um relatório de risco lá, os relatórios semestral deles, a gente olha por lá. Que pena, eu queria mostrar para vocês, mas não tem aqui. Aqui ele explica um pouco dos riscos da carteira, né? O que é o quê. Então, corporativo concentrado no balanço de um único devedor, carteira pulverizada são vários devedores. Já expliquei isso no outro vídeo. Locação multidevedor também já expliquei. Parque logístico, shopping, estoque performado, incorporadora adicionar unidades residenciais prontas como garantia, amortiza a operação conforme venda dessas unidades, não dependendo do balanço da empresa. Enfim, e financiamento de obra. Eu já conversei bastante com você sobre isso, né? Enfim. Quando eu tiver o vídeo do relatório de risco, eu vou fazer um vídeo com os dois relatórios de risco, fazer um vídeo só dos dois, e lá eles explicam mais sobre isso, a gente pode pegar e aprofundar um pouco mais por lá, beleza? Então fica aí esse vídeo, espero que tenham gostado, até a próxima, fui!